Um barão viúvo encontra uma jovem ferida em frente ao seu casarão e decide cuidar dela em segredo. Essa é a história que você vai ouvir hoje, e eu garanto que ela vai mexer com você de um jeito que talvez não espere. Imagine a cena. Uma madrugada fria no interior de Minas Gerais, neblina cobrindo os cafezais, e ali, caída nos degraus de pedra de um casarão centenário, uma moça desacordada, com marcas de violência no rosto e nas mãos. Ninguém sabe quem é, ninguém viu de onde veio. E o homem que a encontra carrega nos ombros um luto tão pesado que há anos não permite que ninguém atravesse o portão daquela propriedade. O que ele vai fazer? Por que decide protegê-la? E, principalmente, quem é essa mulher que apareceu como se tivesse sido trazida pela própria noite? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A cidade de São Bartolomeu do Campo acordava devagar naquela manhã de junho de 1928. O frio cortava a pele e a névoa descia dos morros como um lençol cinza que cobria tudo. As ruas de paralelepípedo, as casas coloniais, a igrejinha no alto da praça. Era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos não duram muito e as novidades correm mais rápido que o vento. No alto da colina mais afastada, cercado por cafezais e mata fechada, ficava o casarão Santo Antônio. A construção imponente, com suas paredes brancas descascadas e janelas de madeira escura, já tinha mais de 100 anos. Seus jardins, antes impecáveis, agora cresciam sem controle. As jabuticabeiras davam frutos que apodreciam no chão. O portão de ferro enferrujado rangia ao vento como um lamento. Ali vivia o barão Henrique Tavares da Silva, um homem de 43 anos que carregava a solidão como quem carrega uma pedra no peito. Alto, magro, de cabelos escuros com fios de prata nas têmporas, ele era conhecido na cidade como alguém que já fora gentil, generoso, aberto. Mas isso foi antes. Antes de perder a esposa, Clarice, no parto do filho que também não sobreviveu. Isso tinha acontecido 7 anos atrás, e desde então, o barão vivia recluso. Henrique acordou às 5 da manhã como sempre. Vestiu a calça de linho escuro, a camisa branca com mangas compridas, os suspensórios de couro gasto. Não havia criados morando no casarão. Ele dispensara todos após a morte de Clarice. Só aceitava que 2 mulheres da cidade fossem até lá 3 vezes por semana para limpar, lavar roupa e deixar comida pronta. Fora isso, vivia sozinho. Preparou café na cozinha enorme e silenciosa. O cheiro forte tomou conta do ambiente. Tomou tudo de uma vez, queimando a língua. Pegou o lampião a querosene, pois a luz elétrica ainda não havia chegado àquela parte da propriedade, e foi até a varanda da frente para observar o nascer do dia. Foi então que viu uma figura escura, encolhida nos degraus de pedra que levavam até a porta principal. No começo pensou que fosse um animal, mas ao se aproximar com o lampião erguido, o coração dele disparou. Era uma mulher, jovem, deitada de lado, os joelhos dobrados contra o peito, os braços tentando proteger o rosto. Usava um vestido simples, rasgado na altura da manga. Os pés descalços estavam sujos de terra e sangue. O cabelo castanho, longo e embaraçado, cobria parte do rosto. Henrique ficou paralisado por um instante, o lampião tremendo em sua mão. Depois se ajoelhou ao lado dela e tocou seu ombro com cuidado. Ela não reagiu. Ele aproximou a mão do nariz dela e sentiu a respiração fraca, mas constante. Estava viva. Tinha um corte profundo na testa, o lábio inferior rachado, marcas roxas no pescoço. As mãos estavam arranhadas, como se tivesse lutado. Ele olhou ao redor. Nada. Nenhum rastro. Nenhum som além do vento nas árvores e do canto distante de um galo. Como ela tinha chegado ali? Quem a tinha machucado daquele jeito? Henrique não era homem de hesitar. Deslizou os braços por baixo do corpo dela e a ergueu com cuidado. Ela era leve, quase frágil. A cabeça dela pendeu para o lado, apoiando-se sem querer no ombro dele. Ele a levou para dentro. Henrique subiu as escadas de madeira que rangiam sob seus passos e levou a jovem até um dos quartos do 2º andar. Era um cômodo que não era usado há anos, com uma cama de ferro coberta por lençóis brancos guardados em baús de cedro.
As cortinas estavam fechadas e o cheiro era de casa fechada, mas ainda assim era limpo. Ele a deitou com delicadeza sobre o colchão e acendeu mais 2 velas no criado mudo. A luz fraca iluminou o rosto dela. Não devia ter mais de 25 anos. Os traços eram delicados, os cílios longos, a pele clara, mas suja de terra e suor. Henrique desceu até a cozinha e voltou com uma bacia de água morna, panos limpos, iodo, ataduras. Havia aprendido um pouco de primeiros socorros durante a juventude, quando trabalhava nas fazendas da família antes de herdar o título de barão. Não era médico, mas sabia o básico. Sentou-se na beira da cama e começou a limpar o rosto dela com movimentos lentos e cuidadosos. Retirou a terra, o sangue seco. O corte na testa era feio, mas não tão profundo quanto parecia. Aplicou iodo e ela gemeu baixinho, mas não acordou. Depois limpou as mãos dela. As unhas estavam quebradas, havia arranhões nos pulsos. Henrique franziu o senho. Aquilo não tinha sido um acidente. Alguém tinha feito aquilo com ela. Cobriu-a com um cobertor de lã e ficou ali, sentado ao lado da cama, observando-a respirar. A luz da manhã começava a entrar pelas frestas das cortinas. Ele não sabia o que fazer. Deveria chamar alguém? O delegado? O médico da cidade? Mas algo dentro dele dizia que não. Algo que ele não sabia explicar. Talvez fosse o jeito como ela estava encolhida naqueles degraus, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ela. Talvez fosse porque ele entendia o que era ser abandonado, sozinho, sem lugar para onde ir. Ele decidiu esperar, pelo menos até ela acordar e contar o que tinha acontecido. Henrique passou o resto do dia no casarão, sempre por perto. Trocou as compressas, verificou a febre que começou a subir no final da tarde. Preparou caldo de galinha, mas ela não acordou para tomá-lo. A noite caiu, e ele arrastou uma poltrona velha para dentro do quarto e dormiu ali, com o corpo torto e a consciência inquieta. Na madrugada, ela mexeu. Henrique acordou no mesmo instante. Levantou-se e foi até a cama. A jovem abriu os olhos devagar, confusa, assustada. Olhou ao redor sem entender onde estava. Quando viu Henrique, seu corpo inteiro se enrijeceu e ela tentou se afastar, mas gemeu de dor. "Calma", disse ele com voz baixa e firme. "Você está segura. Ninguém vai te machucar aqui." Ela o encarou com os olhos arregalados, breathing rápida como um animal acuado. Henrique deu um passo para trás, mostrando as mãos vazias. "Eu te encontrei desmaiada na entrada da minha casa. Você estava machucada. Eu só cuidei dos seus ferimentos. Nada mais." Ela continuou olhando para ele sem dizer nada. Depois seus olhos se encheram de lágrimas e ela virou o rosto para o lado, como se não suportasse ser vista. Henrique esperou. Não forçou. Apenas puxou a poltrona e sentou-se de novo, mantendo distância. "Meu nome é Henrique", disse ele. "Este é o Casarão Santo Antônio. Estamos nos arredores de São Bartolomeu do Campo, Minas Gerais. Você sabe onde está?" Ela não respondeu. "Sabe seu nome?" Silêncio. Henrique suspirou. "Está bem. Não precisa falar agora. Mas precisa comer alguma coisa. Vou buscar caldo. Está quente. Vai te fazer bem." Ele desceu até a cozinha, esquentou o caldo que havia preparado e voltou com uma caneca de porcelana. Colocou-a no criado mudo e voltou para a poltrona. A jovem olhou para a caneca, depois para ele. "Pode beber", disse Henrique. "Não tem nada de errado." Ela hesitou, mas a fome deve ter falado mais alto. Esticou a mão trêmula, pegou a caneca e tomou pequenos goles. Fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto. Henrique desviou o olhar, dando-lhe privacidade. Quando ela terminou, colocou a caneca de volta e se encolheu sob o cobertor. "Obrigada", murmurou ela. A voz era rouca, fraca, mas clara. Henrique assentiu. "De nada." E assim começou. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado e cheio de significado. Henrique mantinha a rotina. Acordava cedo, preparava café, subia com comida para a jovem 3 vezes ao dia. Ela comia pouco, falava menos ainda. Ele não insistia, apenas deixava a bandeja, trocava as ataduras quando necessário e saía. Ela não havia dito seu nome. Henrique não perguntou de novo, apenas a chamava de senhorita quando precisava falar algo. Ela aceitava sem contestar. No terceiro dia,
ela conseguiu se sentar na cama sem ajuda. No quinto, levantou-se e caminhou até a janela, observando os cafezais que se estendiam até o horizonte. Henrique a viu de longe, parado na porta do quarto, mas não entrou. Ela precisava de espaço. No sétimo dia, ela falou. Henrique estava trocando a água da bacia quando ouviu a voz dela, baixa, mas firme. Por que você está fazendo isso? Ele parou. Virou-se lentamente. Ela estava sentada na cama, de pernas cruzadas, o cobertor sobre os ombros. O rosto ainda tinha marcas, mas os hematomas estavam amarelando. O corte na testa começava a cicatrizar. Fazer o quê? Perguntou ele. Me esconder, me alimentar, cuidar de mim? Ela o encarou. Você nem sabe quem eu sou. Henrique colocou a bacia no chão e sentou-se na poltrona, mantendo a distância que ela parecia precisar. Não sei, ele admitiu, mas sei que você estava machucada e que ninguém merece ficar jogado no chão sozinho, sangrando. Você deveria ter me levado para a delegacia ou para o hospital. Deveria? Ela desviou o olhar. Talvez. Você quer que eu faça isso? Silêncio. Não. Ela disse finalmente. Henrique assentiu. Então não vou fazer. Ela mordeu o lábio, hesitante. Eles podem estar me procurando. Quem? Ela não respondeu. Henrique inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Olha, eu não vou te forçar a falar, mas se você está com medo de alguém, se alguém te machucou, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ninguém entra neste casarão sem minha permissão, e eu não pretendo contar para ninguém que você está aqui. Por quê? Ela insistiu. Por que se importa? Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou-se e caminhou até a janela, olhando para fora. Porque eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é quando o mundo decide que você não importa mais. Ela observou as costas dele, a postura rígida, o peso que ele carregava. Você perdeu alguém, ela disse baixinho. Henrique não se virou. Perdi. E acha que me salvar vai trazer essa pessoa de volta? Ele virou o rosto, olhando-a por cima do ombro. Não, mas talvez me lembre que ainda sou humano. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela baixou a cabeça. Meu nome é Helena. Henrique se virou completamente. Helena, ele repetiu. O nome soou estranho em sua boca depois de tanto tempo sem pronunciar um nome feminino com ternura. Não tenho sobrenome, ela continuou. Ou melhor, tenho, mas não uso mais. Não quero usá-lo. Está bem. Eu fugi, ela disse, e a voz tremeu. Fugi de um casamento. Meu pai me prometeu para um homem que eu não queria. Um fazendeiro rico, mais velho, violento. Eu disse não, ele não aceitou. Na noite antes do casamento, ele foi até minha casa. Tentou me forçar. Disse que eu já era dele de qualquer jeito. Henrique cerrou os punhos. Eu resisti. Helena continuou. Lutei. Consegui fugir. Corri pela estrada no escuro sem saber para onde ia. Caí várias vezes. Não sei quanto tempo andei. Só sei que quando vi aquele casarão iluminado ao longe, achei que podia ser um refúgio. E então desmaiei. Ela levantou os olhos e eles estavam cheios de lágrimas contidas. Você me salvou, e eu não tenho como te pagar. Henrique voltou para a poltrona e se sentou. Olhou para ela com uma seriedade que cortava fundo. Você não me deve nada, Helena. Absolutamente nada. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu não posso ficar aqui para sempre. Não precisa decidir isso agora. E se ele vier procurar? Se vier, disse Henrique com uma calma gélida, eu cuido disso. Helena acreditou nele. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez pudesse respirar. Com o passar dos dias, uma rotina silenciosa e estranhamente confortável começou a se formar dentro do casarão Santo Antônio. Henrique acordava sempre antes do sol nascer, preparava café na cozinha grande e vazia, subia com uma bandeja para Helena. Ela já estava acordada na maioria das vezes, sentada na janela, olhando os cafezais que se estendiam como um mar verde sob a luz dourada da manhã. Eles não conversavam muito. Henrique deixava o café, o pão com manteiga, às vezes uma fruta. Helena agradecia com um aceno de cabeça. Ele descia de novo. Mas aos poucos, as palavras começaram a aparecer. Pequenas, esparsas, mas sinceras. O café está bom, ela dizia. É da fazenda, ele respondia. Plantado aqui mesmo. Você cuida sozinho?
Tenho alguns homens que vêm durante a colheita, mas sim, a maior parte do tempo sou só eu. Ela olhava ao redor para o quarto limpo, a cama arrumada, as cortinas remendadas. Você faz tudo sozinho aqui dentro também? Tenho 2 mulheres que vêm 3 vezes por semana, Dona Amélia e a filha dela, Joana. Elas limpam, lavam roupa, deixam comida pronta. Helena ficou tensa. Elas vêm hoje? Não, só na quarta-feira. Ela relaxou um pouco, mas Henrique notou. Você não precisa se preocupar. Elas nunca sobem aqui. Trabalham só na cozinha e nas áreas de baixo. E mesmo que subissem, eu trancaria esta porta. Você confia nelas? Henrique pensou. Confio que elas fazem o trabalho delas e vão embora. Não fazem perguntas. É tudo o que preciso. Helena assentiu, mas ainda parecia inquieta. Henrique percebeu que ela precisava de algo para fazer. Ficar trancada naquele quarto o dia inteiro estava começando a sufocá-la. Então, numa tarde, ele subiu com uma pilha de livros debaixo do braço. Pensei que talvez você quisesse ler alguma coisa, disse ele, colocando os livros sobre a cômoda. São livros que pertenceram à minha esposa. Romances, poesia, alguns de história. Escolha o que quiser. Helena se levantou e caminhou até os livros. Passou os dedos pelas lombadas gastas. Pegou um exemplar de Machado de Assis, outro de José de Alencar. Ela gostava de ler, disse Helena, mais como afirmação do que pergunta. Gostava. Muito. Como era o nome dela? Clarice. Helena segurou o livro contra o peito. Você ainda a ama? Henrique não desviou o olhar. Sempre vou amar. Ela assentiu, respeitando a dor que ele não precisava explicar. Obrigada pelos livros. Henrique saiu, mas dessa vez deixou a porta entreaberta. Um convite silencioso para que ela soubesse que podia sair se quisesse. Naquela noite, Helena desceu as escadas pela primeira vez. Caminhou devagar, descalça, segurando-se no corrimão. A casa estava em silêncio. Ela viu luz vinda da biblioteca e foi até lá. Henrique estava sentado em uma poltrona de couro gasto, lendo à luz de um lampião. Ele ergueu os olhos quando a viu na porta. Não conseguiu dormir? Perguntou ele. Não. Quer companhia? Ela hesitou. Depois entrou. Sentou-se na outra poltrona do outro lado da mesa baixa onde o lampião repousava. Ficaram assim por um longo tempo, sem falar. Apenas existindo no mesmo espaço, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas de alguma forma menos solitários. Você lê todas as noites? Ela perguntou finalmente. A maioria delas. Não durmo muito bem. Eu também não. Henrique fechou o livro. Pesadelos? Memórias. Que é pior? Ele entendeu. Quer que eu prepare chá? Camomila ajuda um pouco. Aceito. Henrique foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras de chá quente. Eles beberam em silêncio. E pela primeira vez desde que Helena tinha acordado naquela cama, ela sentiu algo parecido com paz. Nos dias seguintes, aquilo virou rotina. Helena descia à noite, sentava-se na biblioteca com Henrique. Às vezes conversavam, às vezes apenas liam em silêncio compartilhado. Ele nunca a pressionava, nunca invadia seu espaço. E aos poucos, ela começou a se abrir. Eu cresci numa fazenda pequena perto de Ouro Fino. Ela contou uma noite. Meu pai tinha algumas terras, mas não era rico. Quando ele adoeceu, ficamos endividados. Foi quando apareceu o coronel Augusto Ferreira. Ele ofereceu pagar tudo. Em troca, eu me casaria com ele. E seu pai aceitou. Ele não tinha escolha, ou achava que não tinha. E você? Helena apertou a xícara entre as mãos. Eu disse que preferia morrer, mas ninguém me ouviu. Henrique inclinou-se para a frente. Você fez a coisa certa ao fugir. Fiz? Ela ergueu os olhos. Meu pai deve estar desesperado. Minha mãe deve estar com vergonha. E o coronel Besseli não vai desistir fácil. Ele sabe onde você está? Não. Eu corri pela mata. Não segui estrada. Duvido que alguém tenha me visto. Então você está segura aqui. Helena queria acreditar. Mas o medo ainda habitava seus ossos. A quarta-feira chegou com o canto dos galos e o cheiro de terra molhada. Henrique acordou mais cedo que o normal e subiu até o quarto de Helena antes mesmo do amanhecer. Bateu de leve na porta. Helena, chamou baixinho. Dona Amélia e Joana vão chegar daqui a pouco. É melhor você ficar aqui e não fazer barulho.
Ela já estava acordada, sentada na cama. Está bem. Vou trancar a porta por fora, só por precaução. Volto assim que elas forem embora. Helena assentiu. Henrique trancou a porta, desceu as escadas e começou a preparar a casa para a chegada das duas mulheres. Dona Amélia era uma senhora de 50 e poucos anos. Baixa, forte, com mãos calejadas e olhar atento. Joana, sua filha, tinha uns 30 anos. Era magra e quieta, mas trabalhava rápido. Elas chegaram às 7 da manhã, como sempre, trazendo cestas com pães frescos, queijo e verduras. Bom dia, seu barão, cumprimentou Dona Amélia com respeito. Bom dia, Dona Amélia, Joana. Elas entraram, colocaram as cestas na cozinha e começaram o trabalho. Henrique ficou na biblioteca, fingindo ler, mas na verdade atento a qualquer som vindo do andar de cima. Tudo corria normalmente. Dona Amélia lavava louças, Joana varria o chão. Mas então, no meio da manhã, batidas fortes na porta principal ecoaram pela casa. Henrique levantou-se imediatamente. Caminhou até a porta e abriu. Do outro lado estava um homem alto, de barba grisalha, chapéu de couro, roupas de montaria. Ao lado dele, 2 capangas armados. Bom dia, disse o homem com um sorriso que não alcançava os olhos. Sou o coronel Augusto Ferreira. Estou procurando uma moça. Fugiu da minha propriedade há alguns dias. Cabelos castanhos, olhos claros, muito bonita. Por acaso o senhor viu alguém assim por aqui? Henrique manteve a expressão neutra. Não vi ninguém. O coronel olhou para os lados tentando enxergar dentro da casa. O senhor vive sozinho aqui? Vivo. Grande casarão para um homem só. É meu casarão. O coronel deu um passo à frente intimidador. Olha, barão, com todo respeito, essa moça é minha noiva. Sumiu na véspera do casamento. A família está desesperada. Se o senhor souber de alguma coisa, é melhor me falar agora. Henrique não recuou. Eu disse que não vi ninguém. E agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. O coronel rangeu os dentes. Vou passar de novo por aqui. E se eu descobrir que o senhor está mentindo, vai se arrepender. Boa sorte na sua busca, coronel. Henrique fechou a porta na cara dele. Do lado de dentro, respirou fundo. Ouviu os cavalos se afastarem. Esperou até ter certeza de que tinham ido embora e só então subiu as escadas. Destrancar a porta do quarto de Helena, entrou. Ela estava encostada na parede, pálida, tremendo. Era ele? Perguntou Henrique. Ela assentiu. Eu ouvi a voz dele lá de baixo. Henrique fechou a porta atrás de si. Ele não vai te encontrar. Eu prometo. Ele não desiste, Henrique. Nunca desiste. Então vou ter que garantir que ele nunca tenha motivos para voltar aqui. Helena o olhou, e havia medo nos olhos dela, mas também algo mais, confiança, esperança. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo. Henrique se aproximou, mas manteve distância respeitosa, porque você não merece viver com medo. Ninguém merece. Lágrimas rolaram pelo rosto de Helena. Eu não sei como te agradecer. Não precisa. Ela enxugou as lágrimas. Precisa sim, mas não sei como. Henrique deu um passo para trás. Fique viva, fique segura, é tudo que eu preciso. E saiu do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Lá embaixo, Dona Amélia observava tudo da janela da cozinha. Dona Amélia não era uma mulher de fazer perguntas, mas também não era cega. Trabalhava no casarão Santo Antônio havia 4 anos, desde pouco depois da morte da baronesa Clarice. Conhecia os silêncios daquela casa, os rangidos do assoalho, os hábitos do barão Henrique. E naquela manhã, alguma coisa estava diferente. Ela tinha ouvido a conversa na porta. Tinha visto a tensão no corpo do barão quando ele fechou a porta depois que aquele homem foi embora. E mais importante, tinha notado algo que não deveria estar ali. Uma xícara de chá a mais na pia. Uma que não era dela, nem de Joana, nem do barão. Estava escondida atrás das outras. Mas Dona Amélia tinha olhos treinados. Alguém mais estava naquela casa. Ela não disse nada. Apenas lavou a xícara, guardou-a no armário e continuou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Joana, que era mais distraída, não percebeu nada. Mas Dona Amélia percebeu e decidiu ficar quieta. Por enquanto. Quando terminaram o trabalho, as duas se despediram do barão e partiram pela estrada de terra que levava de volta à cidade. O sol já estava alto e o calor começava a apertar. Mãe, disse Joana enquanto caminhavam,
O senhor Barão está diferente, não acha? Diferente como? Não sei, mas atento, como se estivesse escondendo alguma coisa. Dona Amélia lançou um olhar de aviso para a filha. Não é da nossa conta o que ele faz ou deixa de fazer. A gente trabalha lá, recebe direitinho e pronto. Não vamos ficar inventando história. Não estou inventando, só achei estranho. Pois deixe de achar. Joana calou a boca, mas a curiosidade continuava viva em seus olhos. Enquanto isso, no casarão, Helena descia as escadas com cuidado. Henrique estava na cozinha preparando o almoço. Ela parou na porta, observando-o. Posso ajudar? Ofereceu ela. Henrique virou-se, surpreso. Você não precisa fazer nada. Eu sei, mas quero ajudar. Estou cansada de ficar parada. Ele hesitou, depois acenou com a cabeça. Está bem. Pode cortar essas batatas? Helena pegou a faca e começou a descascar as batatas com movimentos seguros. Henrique notou que ela sabia o que estava fazendo. Você cozinhava em casa? Perguntou ele. Cozinhava. Minha mãe me ensinou. Dizia que toda mulher precisava saber se virar. Sua mãe era sábia. Helena sorriu de leve, mas o sorriso não durou. Deve estar preocupada comigo. Talvez. Mas também deve entender por que você fugiu. Não sei. Ela nunca questionava meu pai. Sempre fazia o que ele mandava. Henrique mexia o feijão no fogão a lenha. Tem gente que aprende a obedecer porque acha que não tem escolha. Mas você não é assim. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom. Significa que você é dona de si mesma. Helena parou de cortar as batatas e olhou para ele. Você acha mesmo isso? Acho. Ela voltou a cortar, mas agora havia um pequeno sorriso nos lábios. Eles cozinharam juntos, em silêncio confortável. Quando o almoço ficou pronto, sentaram-se à mesa grande da cozinha e comeram. Não era algo formal, não havia cerimônia. Era apenas dois seres humanos compartilhando uma refeição. Obrigada, disse Helena depois de um tempo. Pelo quê? Por me tratar como gente, não como um fardo, não como uma coisa. Henrique olhou para ela. Você nunca foi um fardo, Helena, e nunca vai ser. Os olhos dela brilharam, mas ela não chorou. Apenas assentiu e continuou comendo. Naquela tarde, enquanto Henrique trabalhava nos livros de contabilidade da fazenda na biblioteca, Helena explorou a casa. Caminhou pelos corredores silenciosos, observou os retratos nas paredes, passou os dedos pelas cortinas pesadas. Parou diante de um retrato grande na sala de estar. Era de uma mulher linda, de cabelos loiros presos em um coque elegante, vestido azul, sorriso suave. Clarice. Helena ficou ali, olhando para a mulher que Henrique tinha amado. Não sentiu ciúmes, sentiu respeito e uma tristeza profunda por alguém que ela nunca conheceu. Ela era linda, disse Henrique atrás dela. Helena não se assustou, apenas continuou olhando para o retrato. Era, e parece gentil. Era muito gentil, muito generosa. Você deve sentir muita falta. Sinto, todos os dias. Helena virou-se para ele. Sinto muito. Henrique deu de ombros. A vida é assim, a gente perde. E depois aprende a viver com a perda. Ou tenta. Você está conseguindo? Ele olhou para ela, realmente olhou. E pela primeira vez em anos, respondeu com honestidade. Estou começando a tentar de novo. Helena entendeu o que ele não disse. E o coração dela apertou. Os dias se transformaram em semanas. Maio virou junho. E o frio de Minas Gerais apertou de verdade. As manhãs amanheciam com geada cobrindo os cafezais e a neblina demorava a se dissipar. Dentro do casarão Santo Antônio, porém, havia um calor diferente. Não era o calor do fogo na lareira, embora houvesse fogo. Era o calor de duas pessoas que, aos poucos, estavam aprendendo a confiar uma na outra. Helena já não ficava mais trancada no quarto. Durante o dia, enquanto Henrique cuidava dos afazeres da fazenda, ela limpava a casa, cozinhava, organizava. Ele tentou protestar, dizer que ela não precisava fazer nada disso, mas ela insistiu. Me faz bem ter algo para fazer, ela disse. Me faz sentir menos inútil. Henrique não discutiu mais. À noite, eles se sentavam na biblioteca. Às vezes conversavam sobre coisas pequenas. O clima, os livros que estavam lendo, memórias de infância que não doíam tanto. Outras vezes, apenas ficavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos,
mas confortados pela presença do outro. Foi numa dessas noites que Henrique finalmente falou sobre Clarice. Nós nos conhecemos numa festa em Poços de Caldas, começou ele, olhando para o fogo na lareira. Eu tinha 28 anos. Ela, 24. Foi amor à primeira vista. Pelo menos para mim. Helena escutava em silêncio, sem interromper. Nos casamos 6 meses depois. Foram 5 anos felizes. Muito felizes. E então ela engravidou. A voz dele vacilou. Ela estava tão feliz. Eu também. A gente escolheu o nome, preparou o quarto, comprou roupinhas. Tudo estava perfeito. Até que não estava mais. Ele fechou os olhos. O parto foi difícil. Muito difícil. O médico disse que era normal, que ia passar, mas não passou. Ela sangrou demais. O bebê não resistiu. E ela ficou fraca demais. Morreu 3 dias depois. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Henrique, ele abriu os olhos e olhou para ela. Eu não consegui salvá-la. Não consegui salvar nenhum dos dois. E desde então, eu desisti de viver. Só existia. Acordava, comia, dormia. Mas não vivia. E agora? Perguntou Helena com voz suave. Henrique a encarou. Agora eu não sei, mas sinto que alguma coisa mudou. Os olhos dele se encontraram e por um momento o mundo parou. Mas então Henrique desviou o olhar e se levantou. Está tarde. Você deveria descansar. Helena assentiu, embora não quisesse ir. Levantou-se também e foi em direção à escada. Mas antes de subir, virou-se. Obrigada por confiar em mim. Henrique apenas acenou com a cabeça. Ela subiu as escadas e ele ficou sozinho na biblioteca, olhando para o fogo, sentindo algo dentro dele começar a descongelar. No dia seguinte, enquanto Henrique estava nos cafezais supervisionando o trabalho de alguns colonos, Helena decidiu arrumar a biblioteca. Estava tirando o pó das prateleiras quando encontrou uma caixa de madeira escondida atrás dos livros. Abriu com cuidado. Dentro havia cartas, muitas cartas, todas escritas de próprio punho por Clarice. Helena hesitou, sabendo que não deveria ler, mas a curiosidade foi mais forte. Pegou uma e leu. Meu querido Henrique, hoje acordei pensando em você. Engraçado como, mesmo estando ao seu lado todas as noites, ainda sinto sua falta durante o dia. Você é meu sol, meu porto seguro, meu lar. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Sua Clarice. Helena sentiu o peito apertar. Clarice amava Henrique profundamente, e ele a amava também. Aquilo era lindo e doloroso. Ela guardou a carta de volta, fechou a caixa e colocou-a onde estava. Não era certo ler mais, mas agora ela entendia melhor. Entendia a dor de Henrique. Entendia por que ele tinha se fechado por tanto tempo. E entendia também que ele estava começando a se abrir de novo, para ela. E isso a assustava, porque ela também estava começando a sentir algo, algo que não deveria sentir. Era uma tarde cinzenta de junho, quando o coronel Augusto Ferreira voltou. Desta vez ele não veio sozinho. Trouxe 6 homens armados, todos montados em cavalos imponentes. Eles subiram a colina em formação, como se fossem para a guerra. Henrique os viu chegando da janela da biblioteca. Seu sangue gelou. Helena! Chamou ele, subindo as escadas rapidamente. O coronel voltou, com mais homens. Você precisa se esconder. O rosto dela empalideceu. Onde? Henrique pensou rápido. O porão. Tem um alçapão na despensa da cozinha. Ninguém sabe que existe. Vamos. Eles desceram correndo. Henrique abriu o alçapão, que estava coberto por um tapete velho. Embaixo havia uma escada de madeira que levava a um porão escuro e úmido. Desce. Não faça barulho. Não saia até eu te chamar. Helena hesitou. E se ele te machucar? Ele não vai. Eu não vou deixar. Ela desceu. Henrique fechou o alçapão e cobriu com o tapete de novo. Depois foi até a porta da frente e esperou. As batidas vieram, fortes e agressivas. Henrique abriu a porta. O coronel Augusto estava ali com aquele sorriso falso nos lábios. Boa tarde, barão. Voltei. Vejo isso. Posso entrar? Não. O sorriso do coronel desapareceu. Olha, barão, eu não quero problemas com o senhor. Mas essa moça é minha. Sumiu da minha propriedade e eu tenho certeza de que ela está aqui.
E o que te faz ter tanta certeza? Porque eu investiguei, perguntei por aí, e me disseram que o senhor vive sozinho, mas que nos últimos dias tem sido visto comprando comida demais para uma pessoa só, e que sua criada comentou que ouviu passos no andar de cima, quando não deveria ter ninguém lá. Henrique sentiu a raiva ferver dentro dele, mas manteve a voz calma. Sua informante está enganada. Então não vai se importar se eu der uma olhada dentro da casa. Vou sim. Esta é minha propriedade, e você não tem autorização para entrar. O coronel deu um passo à frente, intimidador. Eu posso conseguir uma autorização. Do delegado, do juiz. Tenho influência, barão. Muito mais do que o senhor. Talvez. Mas até conseguir essa autorização, minha casa continua sendo minha. E eu não autorizo sua entrada. O coronel rangeu os dentes. O senhor está protegendo uma fugitiva, isso é crime. Só se ela estivesse aqui. O que não está. Então o senhor não vai se importar se eu colocar meus homens vigiando sua propriedade. Dia e noite. Até ela aparecer. Henrique cerrou os punhos, mas manteve a compostura. Faça o que achar necessário, mas não invada minha propriedade. O coronel sorriu de novo, mas dessa vez era um sorriso de ameaça pura. O senhor vai se arrepender, barão. Vai se arrepender muito. Ele virou as costas e montou no cavalo. Fez um sinal para os homens e eles se espalharam ao redor do casarão, montando guarda. Henrique fechou a porta e respirou fundo. Isso estava ficando perigoso, muito perigoso. Ele foi até a despensa e abriu o alçapão. Helena pode subir. Ela subiu tremendo. Eu ouvi tudo. Ele não vai desistir. Eu sei. Henrique a segurou pelos ombros. Mas eu também não vou desistir. Você está segura aqui, eu prometo. E se ele conseguir a tal autorização? Então vamos ter que encontrar outra solução. Qual? Henrique não respondeu. Porque ele não sabia. Os dias que se seguiram foram tensos. Os homens do coronel montavam guarda dia e noite ao redor do casarão, revezando-se em turnos. Henrique não podia sair sem ser seguido. Qualquer movimento era observado. Helena ficava escondida no porão durante o dia, só subindo à noite, quando tinha certeza de que ninguém podia vê-la pelas janelas. Era frio lá embaixo, úmido, desconfortável, mas era seguro. Henrique levava comida, cobertores, velas. Ficava com ela o máximo que podia, conversando, tentando distraí-la. Isso não pode durar para sempre, disse ela uma noite. Ele vai cansar de esperar e vai invadir, com ou sem autorização. Eu sei. Então o que vamos fazer? Henrique pensou. Temos que tirá-la daqui, de um jeito que ninguém veja. Como? Ainda não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Ele pensou. Por dias. E finalmente teve uma ideia. Dona Amélia. Ela era a única pessoa em quem ele podia confiar. Ou pelo menos, era a única opção que ele tinha. Na próxima quarta-feira, quando Dona Amélia e Joana chegaram para trabalhar, Henrique pediu para falar com Dona Amélia em particular. Ela o seguiu até a biblioteca, intrigada. Dona Amélia, começou ele, eu preciso de ajuda e preciso que a senhora seja discreta. Ela cruzou os braços. Do que se trata? Henrique respirou fundo. Tem uma moça escondida aqui. Ela fugiu de um casamento forçado. O homem que ia se casar com ela é o coronel Augusto Ferreira. Ele está procurando por ela e eu estou protegendo. Dona Amélia não pareceu surpresa. Eu sabia que tinha alguém aqui. Henrique piscou. Sabia? Senhor barão, eu trabalho nesta casa há 4 anos. Eu sei quando algo está diferente. E por que não disse nada? Porque não era da minha conta. E porque eu confio no senhor. Se o senhor está escondendo alguém, deve ter um bom motivo. Henrique sentiu um alívio enorme. Tenho. Ela não merece ser entregue para aquele homem. Ele é violento. Ela tem medo dele. Dona Amélia assentiu. O que o senhor precisa de mim? Preciso tirá-la daqui, sem que ninguém veja, e preciso de ajuda para isso. Como? Henrique explicou o plano. Dona Amélia ouviu tudo. Pensou por um momento e então concordou. Está bem, eu ajudo, mas tem que ser rápido, antes que o coronel consiga aquela autorização. Vai ser amanhã à noite. Amanhã à noite. A noite seguinte chegou com uma chuva fina e fria. O céu estava carregado, sem lua, sem estrelas. Perfeito para o que eles planejavam. Henrique esperou até a meia-noite. Os homens do coronel estavam posicionados ao redor do casarão, mas a chuva os deixava menos atentos.
Eles se abrigavam sob árvores cobertos com capas, tentando se proteger do frio. Dona Amélia chegou como combinado, pela trilha dos fundos, trazendo uma carroça puxada por uma mula. Era uma carroça velha, coberta com lona, usada para transportar verduras e lenha. Henrique foi até o porão e chamou Helena. Está na hora. Ela subiu, vestindo roupas simples que ele tinha conseguido, um vestido escuro, um xale grosso, botas gastas. O cabelo estava preso e coberto por um lenço. Você vai dentro da carroça, explicou Henrique. Dona Amélia vai levar você até a cidade. De lá você pega o trem para São Paulo. Eu já consegui dinheiro para a passagem e um pouco mais para você se manter por alguns meses. Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Henrique, não há outra opção, Helena. Se você ficar, ele vai te encontrar. E eu não posso deixar isso acontecer. E você? O que vai acontecer com você? Comigo não vai acontecer nada. Eu sei me cuidar. Mas ele vai saber que fui eu que te escondi. Deixa ele saber, não me importo. Ela segurou a mão dele. Eu não quero ir. Eu também não quero que você vá. Mas é o mais seguro. E se eu nunca mais te ver? Henrique apertou a mão dela. Você vai. Eu prometo. Quando as coisas se acalmarem, eu vou te procurar. Promete? Prometo. Eles se olharam por um longo momento. E então, sem pensar, Henrique a puxou para perto e a abraçou, forte, como se quisesse guardá-la dentro de si. Helena afundou o rosto no peito dele e chorou. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Eles se separaram. Dona Amélia apareceu na porta. Temos que ir. Agora. Helena assentiu. Lançou um último olhar para Henrique e saiu pela porta dos fundos. Ela subiu na carroça e se escondeu sob a lona entre sacos de batata e caixas vazias. Dona Amélia cobriu tudo com cuidado e então subiu no banco da frente. Deus te proteja, moça, murmurou ela. E então partiu, guiando a mula pela trilha estreita que levava até a estrada principal. Henrique ficou parado na varanda dos fundos, vendo a carroça desaparecer na escuridão. E pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu o coração se partir de novo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Henrique havia enfrentado desde a morte de Clarice. O casarão voltou a ser silencioso, mas desta vez o silêncio era diferente. Era vazio, era solidão pura. Ele acordava todas as manhãs esperando ouvir os passos dela na cozinha, esperando vê-la sentada na janela lendo, esperando o cheiro do café que ela preparava. Mas não havia nada, apenas o vazio. Os homens do coronel continuaram montando guarda por mais uma semana, e então, quando perceberam que nada ia acontecer, foram embora. O coronel apareceu uma última vez, furioso. Ela fugiu, não foi? Acusou ele. Não sei do que está falando. O senhor a ajudou a fugir. Prove. O coronel rosnou, mas não tinha provas. E sem provas não podia fazer nada. Isso não vai ficar assim, barão. Eu vou encontrá-la. E quando encontrar, vou me certificar de que ela pague por me envergonhar. Se um dia você encontrá-la, disse Henrique com voz gélida, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O coronel deu um sorriso cruel. Pode acreditar que isso seria um prazer. E foi embora. Henrique ficou sozinho, mais sozinho do que nunca. Os dias viraram semanas. Junho virou julho. O inverno apertou de vez. E Henrique voltou à rotina de antes. Acordar, cuidar da fazenda, ler à noite, dormir mal. Mas agora havia uma diferença. Agora ele sentia falta de alguém. E isso doía mais do que a solidão que ele já conhecia. Dona Amélia vinha trabalhar como sempre. Um dia ela trouxe notícias. A moça chegou bem em São Paulo. Me mandou um recado através de uma prima minha que mora lá. Henrique sentiu um alívio imenso. Ela está bem? Está. Conseguiu emprego numa casa de família. Está morando lá, segura. Obrigado, Dona Amélia, por tudo. De nada, senhor barão, eu fiz o que era certo. Henrique assentiu, mas saber que Helena estava bem não preenchia o vazio que ela havia deixado. 3 meses depois, em setembro, Henrique recebeu uma carta. Não tinha remetente, mas ele reconheceu a caligrafia na hora. Era de Helena. Suas mãos tremeram ao abrir. Querido Henrique, espero que esta carta te encontre bem. Eu não sei se deveria escrever, mas não consigo ficar sem te dar notícias. Estou em São Paulo, como Dona Amélia deve ter te contado. Consegui emprego numa casa boa. A família é gentil.
Me tratam bem, mas eu sinto sua falta. Todos os dias. A cada amanhecer, penso em você. Me pergunto se está comendo direito, se está dormindo, se ainda lê todas as noites na biblioteca. Eu sei que não tenho o direito de sentir o que sinto. Você me salvou, me protegeu, e eu deveria ser grata e nada mais. Mas não consigo, porque o que eu sinto vai além da gratidão. Eu te amo, Henrique. Eu sei que é errado. Sei que você ainda ama Clarice. E está tudo bem. Eu não espero que você sinta o mesmo. Só precisava te dizer, porque guardar isso dentro de mim estava me matando. Se você não quiser responder, eu vou entender. E se quiser que eu nunca mais escreva, basta me dizer. Mas saiba que, onde quer que eu esteja, uma parte de mim sempre estará contigo. Com todo o meu amor, Helena. Henrique leu a carta 3 vezes. Depois se sentou na poltrona da biblioteca e chorou. Chorou porque ela estava longe. Chorou porque ele também sentia falta dela. Chorou porque ela tinha dito o que ele não havia tido coragem de admitir para si mesmo. Ele também a amava. E isso o assustava, porque ele tinha prometido a si mesmo que nunca a amaria de novo, que nunca se permitiria sentir essa dor de novo. Mas o coração não obedece promessas. Ele pegou papel e pena e começou a escrever. Querida Helena, sua carta me chegou hoje e me fez perceber algo que eu vinha negando há meses. Eu também te amo. Não sei quando começou. Talvez naquela primeira noite, quando você desceu para a biblioteca e ficamos sentados em silêncio. Talvez quando você me perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Talvez quando você cozinhou comigo pela primeira vez. Eu não sei. Só sei que agora, sem você, esta casa voltou a ser um túmulo. E eu não quero viver assim de novo. Eu ainda amo Clarice. Sempre vou amar. Mas isso não significa que não posso amar você também. O coração tem espaço para mais de um amor. E o meu tem espaço para você. Venha para casa, Helena. Por favor, venha para casa. Eu te espero. Com todo o meu amor, Henrique. Ele enviou a carta no dia seguinte. E então esperou. 2 semanas depois, numa manhã de sol fraco e vento gelado, Henrique ouviu o som de uma carroça subindo a colina. Ele estava na varanda, tomando café, quando viu. Era Dona Amélia. E ao lado dela, no banco da carroça, estava a Helena. O coração dele parou. Ela desceu da carroça antes mesmo de parar completamente. Correu. Correu como se sua vida dependesse disso. E Henrique correu também. Eles se encontraram no meio do caminho. E ele a pegou nos braços e a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você voltou. Voltei. Não vai embora de novo? Nunca mais. Eles se olharam. E então, finalmente, Henrique fez o que vinha querendo fazer há meses. Beijou-a. E foi como se o mundo inteiro se acertasse de novo. Dona Amélia, da carroça, sorriu e balançou a cabeça. Graças a Deus, murmurou. E foi embora, deixando os dois sozinhos. Helena não voltou como hóspede. Voltou como dona de casa, como companheira, como a mulher que Henrique amava. Eles não se casaram imediatamente. Sabiam que a cidade ia falar, que as pessoas iam julgar, mas não se importavam. Viviam. Simplesmente viviam. Helena cuidava da casa, cozinhava, plantava flores no jardim que havia morrido há anos. Henrique trabalhava nos cafezais, ria mais, sorria mais. À noite, sentavam-se na biblioteca como antes. Mas agora, ela se sentava no colo dele, e ele a beijava entre uma página e outra. Um dia ela disse, acha que Clarice ficaria brava comigo? Henrique a olhou surpreso. Por quê? Por eu estar aqui, no lugar dela. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Você não está no lugar dela, Helena. Você está no seu próprio lugar. E Clarice, eu acho que ela ficaria feliz, porque ela me amava. E quem ama quer ver a pessoa feliz, mesmo que seja com outra pessoa. Helena sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Eu gosto de pensar assim. Então pense. E eles se beijaram de novo. 6 meses depois, casaram-se. Foi uma cerimônia simples, na igreja de São Bartolomeu do Campo. Poucas pessoas foram. Dona Amélia e Joana estavam lá, alguns trabalhadores da fazenda, e mais ninguém. Mas para eles era perfeito, porque não precisavam de aprovação.
Não precisavam de festa grande, só precisavam um do outro. E tinham. A vida seguia tranquila no casarão Santo Antônio. Helena e Henrique construíam uma rotina que misturava trabalho e amor. Café da manhã feito a 4 mãos e noites na biblioteca, onde agora conversavam sobre tudo. Sobre a fazenda, sobre planos futuros, sobre sonhos que antes pareciam impossíveis. Mas a paz nunca dura para sempre. Era uma tarde de outubro, quando o coronel Augusto Ferreira apareceu novamente. Desta vez sozinho. Chegou montado num cavalo negro, sem capangas, sem ameaças visíveis. Mas a ameaça estava nos olhos dele. Henrique o viu pela janela e saiu para encontrá-lo antes que ele chegasse até a casa. Não queria que Helena o visse. "O que você quer?" perguntou Henrique sem cerimônias. O coronel desceu do cavalo com movimentos calculados. "Vim fazer uma proposta. Não estou interessado." "Nem sabe o que é." "Não importa, a resposta é não." O coronel sorriu, mas era um sorriso frio. "Eu sei que ela está aqui, barão. Sei que vocês se casaram, comentaram na cidade. Dona Amélia não é tão discreta quanto pensa." Henrique cerrou os punhos. "E daí? E daí que tecnicamente ela ainda está prometida a mim. O pai dela assinou um contrato. Ela fugiu antes de cumpri-lo. Contratos assim não valem nada. Valem sim, perante a lei, perante a igreja e perante a sociedade." Henrique deu um passo à frente. "Fale logo o que veio falar." O coronel cruzou os braços. "Eu posso destruir sua vida, barão. Posso espalhar que você sequestrou uma noiva prometida, que usou de sua posição para manipulá-la. Posso fazer todo mundo nesta cidade virar as costas para você. E por que não fez ainda? Porque quero te dar uma chance. Me dê 20 contos de réis. Considero a dívida do pai dela quitada. E nunca mais apareço aqui." Henrique encarou-o com desprezo. "Você quer me chantagear? Chame como quiser, é a proposta. E se eu não aceitar?" O coronel se aproximou, baixando a voz. "Então eu volto, com advogados, com juiz, com delegado, e tiro ela daqui à força. E o senhor não vai poder fazer nada." Henrique sentiu a raiva ferver, mas antes que pudesse responder, ouviu a voz de Helena atrás dele. "Não dê nada para ele, Henrique." Ele virou-se. Helena estava na varanda, pálida mas firme. "Helena, volte para dentro." "Não." Ela desceu os degraus e foi até ele. Encarou o coronel sem medo. "Eu não sou sua propriedade, nunca fui e nunca vou ser." O coronel riu, mas era uma risada sem humor. "Que discursinho bonito. Mas não muda o fato de que você me deve, e eu vou cobrar." "Não me deve nada", disse Helena. "Meu pai assinou aquele contrato sem meu consentimento. Eu não devo satisfação a você. A lei diz que deve." "Então mude a lei", retrucou ela, "porque eu não vou voltar. E se você tentar me levar à força, vai ter que me matar antes." O coronel a olhou com um misto de raiva e surpresa. Ele não esperava essa reação. Henrique se posicionou na frente de Helena. "Você ouviu ela. Agora saia da minha propriedade e não volte." O coronel olhou para os dois, depois montou no cavalo. "Isso não acabou", disse ele. "Vocês vão se arrepender." E partiu. Henrique virou-se para Helena preocupado. "Você não deveria ter vindo. E deixar você enfrentar isso sozinho? Nunca." Ele a abraçou forte. "Ele vai cumprir a ameaça." "Eu sei, mas nós vamos enfrentar juntos." E enfrentaram. 2 semanas depois, o coronel cumpriu a ameaça. Apareceu com um advogado, documentos e uma ordem judicial para que Helena fosse entregue a ele, baseando-se no contrato assinado pelo pai dela. Henrique não recuou. Contratou o melhor advogado que conseguiu encontrar em Pouso Alegre, um homem chamado Dr. Augusto Linhares, conhecido por defender causas difíceis. O caso foi para o Tribunal de São Bartolomeu do Campo. A cidade inteira ficou alvoroçada. Era o escândalo do ano. De um lado, o coronel Augusto Ferreira, homem rico e influente. Do outro, o barão Henrique Tavares da Silva, viúvo recluso que havia se casado com uma fugitiva. O julgamento aconteceu numa manhã fria de novembro. O tribunal estava lotado. Gente de toda a região veio assistir. Helena estava ao lado de Henrique, vestida de forma simples, mas digna. Ele segurava a mão dela, firme. O advogado do coronel argumentou que o contrato era válido, que a família de Helena tinha aceitado o dote, que ela tinha a obrigação de cumprir. O doutor Linhares
Argumentou que Helena era maior de idade, que tinha o direito de escolher com quem casar, que nenhum contrato podia forçar uma pessoa a se casar contra a vontade. O juiz, um homem velho de olhar cansado, ouviu tudo em silêncio. Depois pediu para falar com Helena. Senhorita, ou melhor, senhora Helena, disse ele. O que a senhora tem a dizer sobre tudo isso? Helena se levantou. Sua voz tremeu no começo, mas depois ficou firme. Eu não sou um objeto meritíssimo. Não sou gado que pode ser negociado. Sou uma pessoa e tenho o direito de escolher minha própria vida. Meu pai errou ao me prometer sem meu consentimento, e eu escolhi fugir porque sabia que, se ficasse, seria infeliz ou morta. O tribunal ficou em silêncio. O coronel diz que a senhora o envergonhou, continuou o juiz. Não foi minha intenção envergonhar ninguém. Só queria ser livre. O juiz olhou para ela por um longo momento. Depois olhou para o coronel, depois para Henrique. Decisão será dada em 3 dias. E assim terminou. Os 3 dias foram os mais longos da vida de Helena e Henrique. Eles mal dormiram, mal comeram. Ficaram juntos o tempo todo se apoiando. E se ele decidir a favor do coronel? Perguntou Helena uma noite. Não vai decidir. Mas e se decidir? Henrique a olhou nos olhos. Então fugimos para bem longe, onde ninguém nos encontre. Você faria isso? Deixaria tudo para trás? Por você? Sim. Ela chorou e o beijou. No 3º dia, voltaram ao tribunal. O juiz leu a sentença. Após analisar cuidadosamente os argumentos de ambas as partes, decidi que o contrato assinado pelo pai da senhora Helena não tem validade jurídica, uma vez que ela não consentiu. Ademais, ela é maior de idade e tem o direito de escolher com quem deseja se casar. Portanto, julgo improcedente o pedido do coronel Augusto Ferreira. O casamento entre a senhora Helena e o barão Henrique Tavares da Silva é legítimo e válido. O tribunal explodiu em murmúrios. Helena e Henrique se abraçaram, chorando de alívio. O coronel levantou-se furioso e saiu batendo a porta. Eles tinham vencido, mas a vitória teve um preço. O coronel, humilhado e furioso, começou uma campanha silenciosa contra Henrique e Helena. Espalhou boatos pela cidade. Disse que Helena era uma prostituta, que Henrique a tinha comprado, que o casamento era uma farsa. Muitas pessoas acreditaram. Viraram as costas para eles. Pararam de fazer negócios com Henrique. Deixaram de cumprimentá-los na rua. Mas alguns não acreditaram. Dona Amélia, que continuava trabalhando no casarão, defendia o casal sempre que ouvia algo. Joana também. E aos poucos, outras pessoas começaram a ver a verdade, porque Helena não se escondia. Caminhava pela cidade de cabeça erguida. Ajudava os pobres, visitava doentes, trabalhava na igreja. E Henrique continuava sendo o homem justo e honrado que sempre fora. Aos poucos, os boatos perderam força, e a verdade prevaleceu. O coronel, vendo que sua vingança não funcionava, finalmente desistiu. Vendeu suas terras e foi embora de São Bartolomeu do Campo. E nunca mais voltou. Os anos passaram. Henrique e Helena viveram juntos, felizes, no casarão Santo Antônio. Tiveram 2 filhos, um menino chamado Pedro e uma menina chamada Clarice, em homenagem à primeira esposa de Henrique. Helena nunca teve ciúmes. Pelo contrário, gostava que a filha tivesse aquele nome, porque entendia que o amor não diminui quando é compartilhado. Ele cresce. O casarão voltou a ser um lar. As crianças corriam pelos corredores, rindo. Os jardins floresceram de novo. A música voltou a soar. E Henrique, que pensava que nunca mais seria feliz, descobriu que era possível recomeçar. Uma noite, muitos anos depois, ele e Helena estavam sentados na varanda, vendo o pôr do sol sobre os cafezais. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ela. "Do quê?" "De ter me ajudado, de ter enfrentado tudo aquilo." Henrique a olhou e sorriu. "Nem por um segundo." "Mesmo com tudo que passamos?" "Principalmente por causa de tudo que passamos, porque cada dificuldade nos tornou mais fortes. Cada batalha nos uniu mais." Helena apoiou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo." "Eu também te amo." E ficaram ali juntos vendo o sol se pôr. 2 sobreviventes, 2 corações que se encontraram quando mais precisavam.
Duas almas que, contra todas as probabilidades, encontraram o caminho de volta para casa. Helena tinha 63 anos quando escreveu suas memórias. Henrique tinha acabado de completar 80. Os filhos já eram adultos, com suas próprias vidas. Os netos corriam pelo casarão que agora estava cheio de vida novamente. Ela escrevia à mão, com a mesma caligrafia delicada de sempre. Esta é a história de como um barão viúvo me encontrou ferida em frente ao seu casarão e decidiu me cuidar em segredo. Mas é também a história de como dois corações partidos se curaram um ao outro, de como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e de como, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo. Se você está lendo isto, seja lá quem você for, saiba que não importa quão escura seja a noite, sempre há uma luz em algum lugar. Às vezes, essa luz é uma pessoa, e às vezes, essa pessoa aparece exatamente quando você mais precisa. Henrique me salvou, mas eu também o salvei, porque o amor não é uma via de mão única, é uma estrada que se constrói juntos, pedra por pedra, dia após dia, e nós construímos a nossa, e ela nos levou para casa. Helena fechou o caderno e olhou pela janela. Henrique estava no jardim, brincando com os netos. Ele olhou para cima, viu-a na janela e acenou. Ela acenou de volta, sorrindo, e percebeu que, de todas as histórias que poderia ter vivido, esta era a melhor de todas, porque era real, era dela, e era amor. E esta, meu amigo, minha amiga, é a história do barão Henrique e da jovem Helena. Uma história de coragem, de recomeço e de um amor que venceu todos os obstáculos. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários o que você mais gostou. Foi a coragem de Helena? A proteção de Henrique? Ou o final feliz que todos merecemos? E se você quer continuar ouvindo histórias assim, de amor verdadeiro, de lutas reais e de finais que aquecem o coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim como Henrique e Helena, todos nós merecemos encontrar nossa própria história de amor. E quem sabe ela esteja mais perto do que você imagina. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima história. E lembre-se, o amor sempre encontra um caminho.